Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, hoje nós vamos falar sobre a água fluidificada, continuação do nosso último tema sobre a terapêutica espírita. Antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Impossível e fazermos a prece para iniciar. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Muito obrigado, Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, por mais esta oportunidade de estudo. Possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a fim de nos encontrarmos com os nossos benfeitores espirituais em sintonia e expandirmos os nossos horizontes mentais, a fim de compreendermos melhor o estudo desta noite. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos lares, familiares, amigos e todos aqueles, Senhor Jesus, em dores diversas do corpo e espírito, encarnados e desencarnados, onde quer que se encontrem. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre a terapêutica espírita, a água fluidificada. Então, repetindo aquilo que nós falamos no último estudo, a terapêutica espírita é o conjunto de recursos e metodologias para o tratamento do indivíduo enquanto espírito imortal. E o que é a água fluidificada? Entende-se por água fluidificada aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados à água. Até aí, já bem tranquilo da gente pensar, da gente imaginar, o próprio nome já indica. Mas aí é importante, dentro da literatura espírita, nós compreendermos como isso se dá, como isso pode acontecer, de que maneira e como esta água fluidificada pode servir como um medicamento para nós. Antes de tudo, nós temos que nos lembrar que, pela ciência, nós já sabemos que a água é considerada um solvente universal pela sua capacidade de dissolver grande parte das substâncias. Então, em quase tudo que nós fazemos, especialmente pensando, então, em fluidos, em energia, em possibilidades medicamentosas, a água é esse solvente universal que permite, então, o dissolvimento
da grande parte das substâncias, para que então possa se misturar na água e nós possamos sorver e então absorver estes componentes materiais e energéticos para a nossa saúde. No livro Loucura e Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do Divaldo Franco, nós vamos encontrar esse trechinho muito interessante, falando que a água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Então, olha só que interessante. Voltando aí à questão da ciência, a água como solvente universal. A própria estrutura molecular da água, ou seja, o H2O, permite absorver bioenergia. Então, as nossas próprias energias, o nosso próprio fluido vital emanando de nós, assim como de tudo aquilo que está no ambiente, enquanto bioenergia, e quando magnetizada e ingerida, ela pode produzir aí esses efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Ou seja, antes de nós entrarmos no quesito terapêutico propriamente dito da água, é importante lembrar que ela não faz distinção enquanto solvente universal. Se porventura os fluidos conduzidos até a água através da magnetização são insalubres, é o que ela vai transmitir para nós quando nós bebemos. Por outro lado, se esses fluidos são salutares, eles podem ter efeitos medicamentosos para nós. E, inclusive, muitas pesquisas são conduzidas nesse sentido para poder ver as mudanças nas propriedades moleculares da água, dependendo do ambiente no qual ela se encontra e dos estímulos aos que ela recebe. Então, experiências do tipo colocar uma jarra de água em um ambiente controlado, com música clássica tocando e observando como que as propriedades moleculares, como que as moléculas se reorganizam, já foram observados, da mesma maneira em que colocar também um jarro de água num ambiente com música extremamente barulhenta, com gente gritando, falando palavras feias, palavras de ódio, e aí observa-se também a reestruturação molecular da água em conformidade com aquilo. Nos ambientes salutares em que a água é colocada, por exemplo, sob o efeito de música clássica, de pessoas fazendo prece, coisas do tipo, foi observado que as moléculas de água se reorganizam de maneira geométrica muito precisa, muito harmoniosa, muito bonita. Já em ambientes em que ela foi exposta a estímulos negativos, observa-se um completo desarranjo das moléculas, de forma completamente desorganizada, desestruturada. Então, daí a gente já observa como essas moléculas reagem aos respectivos estímulos. Então, é muito interessante a gente observar isso, mesmo sem pensar nos conceitos que a doutrina espírita já nos oferecia desde 1857, com Kardec e o Livro dos Espíritos. Então, olha aí a ciência já mostrando para nós esse tipo de coisa. E quem faz a fluidificação da água? Em geral, são os espíritos desencarnados que fluidificam a água. Há energias no ambiente ao nosso redor e as próprias energias das quais aqueles espíritos são portadores, que eles então, através da sua vontade, direcionam sobre a água.
E aí nós podemos pensar em alguns tipos de fluidificação da água. A espiritual, em que os espíritos aplicam os fluidos sem intermediários, ou seja, sem médiums, diretamente sobre os frascos com água. Na fluidificação espiritual, a água não recebe fluidos magnéticos do indivíduo encarnado, ou seja, de um médium, mas somente os trazidos pelos espíritos. A fluidificação espiritual é a mais comumente utilizada nos centros espíritas. Então, na maioria das casas espíritas, nós temos a oportunidade de levarmos a nossa garrafinha de água, colocamos ali um rótulo com o nosso nome ou o nome da pessoa em favor da qual nós estamos levando este frasco de água para ser fluidificado, e durante ali uma palestra pública, por exemplo, os espíritos, a equipe de espíritos trabalhadora daquela casa espírita estão ali reunindo os fluidos que eles trazem de outros locais, como também do próprio ambiente da casa espírita, para poder fluidificar aqueles frascos, aquelas garrafinhas de água em conformidade com as necessidades de cada pessoa cujos nomes estão ali naquelas garrafas. Então, é muito importante sempre nós lembrarmos de levarmos a nossa garrafinha de água quando vamos à casa espírita para poder fluidificar, pois que já vimos, então, que tem a função medicamentosa para nós. É um dos recursos terapêuticos, que nós temos dentro da terapêutica espírita para o nosso próprio bem-estar. Mas também temos o tipo de fluidificação que é a magnética. É aquela em que os fluidos medicamentosos são adicionados na água por ação magnética da pessoa encarnada, de um magnetizador, de um médium, que coloca suas mãos sobre o recipiente com água e projeta seus próprios fluidos, ou seja, um magnetizador. A pessoa que tem essa capacidade, tem fluido magnético em maior quantidade e que já consegue controlar essa habilidade de despender conscientemente desta energia magnética sobre a água ou sobre alguém, como, por exemplo, um passe, e tem esta possibilidade de emitir os seus fluidos magnéticos sobre a água. Obviamente que nós vamos entender, considerando o terceiro tipo, que é a modalidade de fluidificação, onde se misturam os fluidos do indivíduo encarnado, ou seja, desse magnetizador, com os fluidos trazidos pelos espíritos. E aí, considerando o segundo tipo que vimos, se é uma pessoa efetivamente bem intencionada, que está ali em oração, de boa vontade, desejando o bem, e tem, então, esta sintonia com a espiritualidade amiga, é óbvio que ele não estará fazendo sozinho e cairá nesta terceira categoria, porque sempre que um encarnado se coloca de boa vontade em serviço ou a serviço de Jesus, em favor de alguém, é claro que ele faz jus à presença, à atração de espíritos igualmente bem intencionados e esclarecidos que vão secundar aquilo que ele está fazendo. Vai receber esse auxílio para poder continuar auxiliando. Então, é muito importante nós observarmos essa questão do intermediário quando ele existe. A ação e os fluidos que ele possa emitir de si mesmo vão ser acrescidos dos fluidos que os espíritos trazem pela sintonia que tem com ele, de ele estar elevando seus próprios sentimentos, pensamentos, a sua sintonia, para poder fazer jus a receber este auxílio dos amigos espirituais para a consecução dessa tarefa, deste trabalho edificante. Ou seja, o processo de fluidificação da água independe da presença de médiuns curadores, como nós vimos que é o primeiro tipo.
Os próprios espíritos, normalmente, na maioria das vezes, trazem estes recursos para poder fluidificar a nossa água. Em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 8, no item 131, nós vamos ver que, ora, desde que ele, o magnetizador, pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. Então, olha só, falando aí, no caso, de uma maneira mais ampla, sobre o magnetizador, aquela pessoa que nós dissemos que tem essa propriedade de emitir de si mesmo de maneira consciente fluidos magnéticos, poder atuar diretamente sobre uma pessoa, sobre um indivíduo, já que, para todos os efeitos, 70% do nosso corpo é composto de água. Então, nós temos aí, pelo próprio sangue, um fluido correndo o tempo inteiro nas nossas veias, no nosso organismo. E, portanto, pode receber a influência direta de um magnetizador sobre tais fluidos. No livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, nós vamos encontrar a questão 103. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? Então, Emmanuel responde: a água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo, e, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. E por isso, normalmente, a recomendação nas casas espíritas de quando nós vamos levar a garrafinha, especialmente se nós estivermos levando mais de uma para nós e para outros indivíduos da nossa residência, por exemplo, um familiar nosso, de que nós identifiquemos essas garrafinhas. Então, uma garrafinha com meu nome, uma garrafinha para aquela outra pessoa que eu estou querendo que a água seja fluidificada. Exatamente porque os espíritos têm essa condição de saber das necessidades de cada um de nós, e então, na possibilidade de fluidificar a água com os recursos apropriados a mim e os recursos apropriados àquela outra pessoa, nós identificarmos aquelas garrafas para que, ao chegar em casa, eu possa usufruir apenas daquela garrafa que tem o meu nome na garrafinha, né? O rótulo que a gente colocou, e a outra pessoa possa fazer uso apenas da garrafinha dela, da água dela. E também nós não nos esquecermos de que é um remédio, é um medicamento para nós. Então, nós também vamos ter o cuidado de não contaminar esta garrafa colocando a nossa boca, por exemplo, direto no bico. Ah, porque é só nossa, então deixa eu tomar. Nós não faríamos isso também com a garrafa de um remédio qualquer. Então, nós vamos ministrar colocando ali no copo, né, um pouquinho todos os dias no copo para poder beber. Então, nós não vamos contaminar aquela garrafa com os nossos fluidos diretamente nela, como nós não faríamos com o vidro de um remédio qualquer. Então, isso é muito importante a gente observar também. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam as presenças de médiuns curadores, reuniões de vários elementos, etc. Então, o Emmanuel responde para nós: a caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais, nessa esfera de ação, podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. Então, olha só que coisa interessantíssima que Emmanuel coloca para nós. Se nós, na casa espírita, fôssemos depender
de indivíduos encarnados ou de situações especiais para podermos oferecer a possibilidade de fluidificar as águas, nós estaríamos, como Emmanuel coloca para nós, ferindo a própria caridade. A caridade não pode atender a situações especializadas. Então, como os próprios espíritos, como vimos logo no início, têm a capacidade de fluidificar a água e considerando as necessidades de cada indivíduo que eles estão fluidificando a água, nos basta levar, então, a nossa garrafa até a casa espírita e, enquanto está ali acontecendo a palestra, estes espíritos, a equipe de espíritos que atua naquela casa espírita, espíritos benfeitores de todos aqueles que estão ali naquela casa espírita, naquele momento, fazem este trabalho, trazem este recurso para todos nós, de maneira geral, sem precisar atender a situações especializadas ou depender de certas pessoas ou de certos indivíduos. Então, estas ações podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. Então, de acordo com o mérito de cada um, estes espíritos, então, vão trazer os recursos possíveis e necessários a cada um de nós. Então, esta lembrança, ou este lembrete de Emmanuel para nós, considerando as dádivas e os recursos que Deus nos oferece, não podem jamais atender a situações especializadas sob o risco de ferir a própria caridade. Que lá no Livro dos Espíritos, perguntando sobre a caridade conforme Jesus entendia, diz que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, nós vamos atentar aí para a primeira parte, que é óbvio que Emmanuel está fazendo uma referência a isso, considerando que ao chegar ao livro O Consolador, espera-se que nós tenhamos algum conhecimento de O Livro dos Espíritos. Então, a caridade entendida nesta parte de que é benevolência para com todos, precisa, então, realmente ser ampla, geral. E se nós dependermos de certas condições especializadas, muito provavelmente não poderemos realizar benevolência para com todos. E aí, no livro Nosso Lar, o André Luiz vai falar para nós que o homem é desatento. Há muitos séculos tornou Lísias. Então, é Lísias falando para André Luiz no livro Nosso Lar. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá o tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Então, olha só que lição importante Lísias está dando para André Luiz no que diz respeito à água e à importância da água. Porque lá em Nosso Lar, eles fazem uso imenso deste recurso, lembrando que corre um rio pela cidade de Nosso Lar, e eles fazem uso abundante desta água, tanto para as questões da alimentação de todos os habitantes de Nosso Lar, como também de todos os outros recursos terapêuticos. E aí ele está lembrando que, de maneira semelhante, nós, enquanto encarnados, esquecemos da dádiva que é termos a água em todas essas formas que ele está falando com André Luiz, e de como é importante esse recurso nas possibilidades que Deus nos oferece para o nosso próprio equilíbrio, para o nosso próprio bem-estar. E que a gente simplesmente ignora estarmos cercados. Um planeta como este, que nós chamamos de Terra, mas que é mais água do que terra. De estarmos cercados por este elemento em todas as formas
possíveis nos rios, nos mares, nas chuvas e de tudo o que isso nos possibilita no nosso dia a dia enquanto estamos aqui reencarnados. E aí ele continua. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Lembram daquela experiência que eu disse que já tem sido feita sobre colocar a água em determinados ambientes para poder ver como a estrutura molecular se comporta? Pois bem, nós temos filtros de água na nossa própria casa. E aí nós não podemos esquecer que o nosso próprio lar já é por si só um ambiente que faz então que a água que nós temos ali nos nossos filtros recebam as influências psíquicas nossas, de quem mora naquela casa. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. No livro Obreiros da Vida Eterna, também do espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar um caso muito interessante sobre essa questão da fluidificação da água. Então, conforme está lá. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Finda a operação, indaguei dos motivos que os levaram a semelhante medida. Então, Jerônimo e Aristeu são dois espíritos desencarnados e André Luiz está ali observando a atividade, está observando o trabalho, eles estão aplicando passes em um encarnado que não está consciente do que está acontecendo no plano espiritual, ele está enfermo, e estes dois espíritos amigos estão ali, dando passes nele e trazendo para a pele as substâncias nocivas que estavam no corpo dele, mas sem fazer um maior esforço para poder excluir, para poder retirar, para poder remover essas substâncias nocivas, deixaram na própria pele dele. André Luiz acha isso estranho e então pergunta por que esses espíritos deram passe, conseguiram tirar essas substâncias nocivas, mas deixaram na flor da pele daquele indivíduo. Ao que ele então recebe a seguinte resposta: está muito enfraquecido, agonizando quase, informou o meu dirigente. E fazemos o possível por beneficiá-lo sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho, a ser usado em breves minutos. Então, olha só, coisa que às vezes a gente sequer imagina, né? Água magnetizada do banho. Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais que lhe davam intuições indiretamente, Fábio, que este encarnado que estava recebendo aí este tratamento espiritual, dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de leve banho morno, no que foi atendido em reduzidos instantes. Então, olha só, estavam ali essas substâncias nocivas que tinham sido trazidas à tona pelo passe dos amigos espirituais, e aí então foi intuído indiretamente por esses amigos espirituais a pedir à esposa para auxiliá-lo no banho. E a água do banho seria magnetizada por esses amigos espirituais para poder então ajudar a remover de vez essas substâncias nocivas, considerando o estado de enfraquecimento que Fábio se encontrava.
Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura certos agentes de absorção e ampararam a dedicada senhora, a esposa do Fábio, que por sua vez auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei admirado que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me, mais uma vez, ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial, aquela que estava na epiderme, fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito, em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Então, olha só que interessante. Então, não só a água que nós podemos beber, estando fluidificada, sendo ali magnetizada, fluidificada pelos amigos espirituais na casa espírita, ou, por exemplo, durante o culto do evangelho no lar, quando a gente vai ali fazer o evangelho no lar e coloca o copo d'água para ele ser fluidificado. Mas olha só a assistência espiritual até na água do banho, nos auxiliando. Então, realmente de uso geral. Quando falamos, então, de água fluidificada, não estamos, de maneira alguma, falando apenas de água fluidificada para bebermos como medicamento. Olha só as possibilidades de magnetização da água como recurso terapêutico de formas diferentes do que só aquela que nós comumente imaginamos para beber, para ingerir. Então, com isso, meus companheiros, nós queremos agradecer mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos e vamos fazer a prece para nós encerrarmos este estudo dessa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, por mais esta oportunidade de trabalho, de estudo, em que podemos nos reunir em Teu nome para aprendermos um pouco mais sobre os recursos espirituais que Deus nos oferece em tudo aquilo que está ao nosso redor, neste caso, a água em todas as suas formas benfazejas, nos restaurando o equilíbrio e a harmonia não só do corpo, como também da mente, do espírito. Abençoa-nos, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.